Viva Nossa Senhora! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Viva as famílias! Viva os filhos dos homens! Sois ungido de Deus Pai, Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O empregado, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram. Então o patrão mandou chamá-lo e: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste dia em que comemoramos os 14 anos do terço aqui da comunidade de São Pedro, do terço dos homens, nós temos essa reflexão do perdão. Seguir a Jesus é perdoar. E o primeiro a dar o perdão foi nosso Senhor Jesus Cristo, naquele ladrão que estava ao lado dele, Dimas, que foi uma pessoa que roubou, fez o mal, e naquele momento, últimos momentos da vida de Jesus, ele defende Jesus e o outro acusa. E Dimas fala: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. Dimas sabia que pelo erro dele, pela maldade dele, ele não ia para o paraíso. Mas naquela mesma hora, Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo. Porque Dimas, ele pediu perdão, ele reconheceu a sua culpa, e o Senhor, que é misericordioso na cruz, levou ele. Por isso que depois Mateus vai dizer que as prostitutas, ela nos precede no reino do céu, porque ela não conhece a palavra, e aí por ela não conhecer, Deus vai usar de misericórdia. Mas nós que conhecemos a palavra, temos que andar segundo o Evangelho, segundo os ensinamentos. E Pedro pergunta: quantas vezes devo perdoar o meu irmão se pecar contra mim? Até 7 vezes? Ele vai propor não, até 70 vezes, ou seja, perdoar sempre. O cristão
ele deve perdoar sempre. E esse evangelho, o perdão, não quer dizer que a gente vai esquecer aquilo que a outra pessoa fez. Perdão significa o meu coração está em paz com aquela pessoa que me magoou, que às vezes falou alguma palavra dura. Perdão não é esquecimento. Perdão é ter um coração livre, um coração misericordioso. E Jesus então conta essa parábola do patrão que um devia, o patrão perdoou, depois aquele que saiu perdoado encontrou um outro que devia, mandou jogar na prisão, até que os colegas contaram o que aconteceu, e o patrão primeiro chamou e falou ele, seu servo perverso. Eu te perdoei tudo e você não foi capaz de perdoar aquele que... Essa parábola está falando de... Porque Deus perdoa. Nosso Senhor Jesus Cristo é misericórdia. Quando nós vamos no sacramento da confissão e pedimos perdão, Deus nos perdoou. Se eu não perdoo o meu irmão, aquele pedido de perdão, ele já não é válido. Por quê? Porque eu guardo no meu coração essa raiva, esse rancor, e aí Jesus termina o Evangelho falando justamente essa frase que é para todos nós, para mim, Padre Alain, para cada um de vocês, para todos nós cristãos católicos. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao Senhor. Para ganhar o céu, para estar com Deus, é necessário o nosso coração estar livre, estar em paz, estar na paz interior, onde nós perdoamos. Porque perdoar é divino, perdoar é um ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não podemos carregar mágoas, ódios, raivas, rancores, porque tudo isso é um veneno para a nossa alma. E guardando tudo isso, nós não conseguimos entrar no... Basta ver na confissão, quando as pessoas, cada um de nós, e eu também me confesso uma vez por mês, cada um tem o seu modo, o tempo, quando se confessa, a confissão, quando chega lá, eu guardo uma mágoa, não sei o quê. E aí o padre fala, o padre nos diz, se eu não perdoo aquela mágoa, aquela confissão que eu fiz, também Deus não me perdoa, porque para eu ser perdoado por Deus, eu tenho que perdoar o meu irmão. E nesse tempo que nós estamos vivendo, o tempo da Quaresma, é o tempo da conversão, tempo de um caminho novo. E no texto dos homens, no texto das mulheres, nós temos também que ser missionários, temos que convidar pessoas. Vocês são batizados e batizadas. Eu sou batizado e batizado. Sou batizado. Então, quando batizados e batizadas, nós temos a missão de ser missionário. E como está o nosso texto dos homens, nosso texto das mulheres? Quantas pessoas eu estou convidando? Mesmo que as pessoas não aceitem ou não vão, nós temos que continuar convidando. Porque pelo nosso batismo, o ser missionário é uma vocação. Então chamar mais homens, chamar as mulheres, convidar, mesmo se ele não vier, você plantou no coração daquele irmão, daquela irmã, essa semente. Venha participar, venha rezar conosco. No mês de maio e no mês de outubro, todos nós aqui da nossa paróquia, Santa Teresinha, tem outros convidados, nós vamos fazer um terço em duas praças. Um terço onde todo o terço dos homens, todo o terço das mulheres, nós estaremos juntos para ali manifestar a nossa fé. Mês de maio, mês de Maria, mês de outubro, mês do Rosário, mês de Nossa Senhora Aparecida, mês de maio de Nossa Senhora de Fátima. Nós vamos rezar para demonstrar também a nossa devoção, a nossa fé, contemplando os mistérios da vida de Jesus por intercessão de Maria, que é a nossa mãe. Então é o momento da gente também colocar pública a nossa fé, a nossa devoção, e assim também convidar mais pessoas para que nesse dia, não só o texto dos homens, o texto das mulheres, mas muitas pessoas possam estar ali, devotos de Nossa Senhora, para rezarmos o Santo Terço
que é uma santificação, é um modo da gente, que o texto dos homens aqui da comunidade São Pedro seja também instrumento da oração, rezar para que Deus toque nos corações de homens e mulheres, para que tenhamos sempre essa missão de nos encontrarmos semanalmente e nesse encontro a gente também vivenciar esse momento importante que é a nossa devoção à Virgem Maria. E termino a proposta que eu já falei por Dilson, falei por Lucas, falei também no conselho, uma vez por mês, o texto dos homens e o texto das mulheres, cada mês numa comunidade, rezarem todos juntos. Então, 3 semanas, reza o texto dos homens, o texto das mulheres na sua comunidade, e uma vez por mês, começando numa comunidade, no outro mês na outra comunidade, então fazer esse texto com todo mundo junto, onde a força, a comunhão, a unidade da nossa paróquia, ela se faz presente, rezando, e aí fazendo uma escala, de qual é cada mês, qual é a comunidade, para que assim todos juntos, nessa força de evangelizar, de mostrar às comunidades esse momento de oração. Às vezes pode até ser todo o texto dos homens, todo o texto das mulheres, antes da missa, 40 minutos antes da missa. Então de cada comunidade vai todo o texto naquele mês, naquela comunidade, e ali a gente reza para mostrar para a comunidade que nós estamos rezando o texto dos homens, o texto das mulheres, e aí que as pessoas também se sintam atraídas para poder aumentar esse de pessoas rezando. Rezar o texto, como dizia São João Paulo II e o Papa Francisco, é uma oração que nos sustenta, porque a oração dos filhos de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, e a Virgem Maria, que intercede nesse mistério por cada um de nós, pela nossa família, pela nossa comunidade. Que Deus abençoe o texto dos homens aqui da comunidade de São Pedro, mas abençoe o texto dos homens, o texto das mulheres, de todas as comunidades e daquelas comunidades que estão aqui visitando, participando hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.